Olá, seja bem-vindo. Esse é o Reprogrames, FIC 2, módulo 2, criação de pastas customizadas com Node.js. Eu sou o Leonardo Alvipio e essa é a nossa primeira aula. Essa primeira aula a gente vai ver sobre uma introdução à internet, né? Como é que funciona essa comunicação de rede, dessa rede, né? Enfim, a gente vai ver de maneira bem superficial aí como é que funciona essa comunicação de rede de computadores. Bom, aqui a gente tem um comando aqui no sumário do que a gente vai ver, tá? Os componentes, protocolo, enfim, vamos lá. Bom, basicamente o que funciona aqui, né? Quais são os componentes da internet, ó? Isso aqui tem a legenda, tá? O que significa cada figurinha dessa. Bom, por exemplo, aqui a gente tem uma rede, um aglomerado de rede móvel, aqui rede doméstica, rede corporativa, e aqui estão os provedores, servidores, tá? Todos conectados aqui através de roteadores, ó. Então, tudo está interligado aí na internet, né? Aqui tem lá, por exemplo, aqui o 3G, né? Aqui o computador aí da sua casa, os dispositivos e tudo. Cada vez mais tem dispositivos conectados à internet. Aqui é lá empresas também conectadas, enfim, tá? Bom, a internet aí, né? Essa descrição é muito difícil aí descrever a quantidade de dispositivos conectados hoje em dia, né? Cada vez mais qualquer coisa está sendo conectada à internet. Geladeira, né, fogão, enfim, vários dispositivos aí. Bom, na verdade, eu até utilizei essa palavra aqui, rede de computadores, né? Mas esse conceito está bem desatualizado, tá? Hoje em dia tem uma nova concepção, não tem mais fixado aí o que é rede de computador. A gente fala só mais de dispositivo conectado à internet e já é suficiente, né? Sem contar, claro, que tem lá os celulares, os computadores. O celular a gente usa muito mais do que os computadores em dia, né? Os automóveis também estão conectados, né? Então, imagine-se várias formas, vários dispositivos, né, com a quantidade muito grande de dispositivos diferentes e de marcas diferentes. Para que eles consigam se comunicar, tem que existir o que chama de protocolo, que é uma forma de comunicação. Como é que eu vou enviar alguma coisa para um celular de uma outra marca, né, e como é que esse celular vai entender aquilo que eu estou enviando, né? E, né, no caso, receber, entender e talvez mandar uma resposta. Então a gente tem que trabalhar com um protocolo padrão de comunicação, tá? Então o protocolo padrão de comunicação da internet é o protocolo aqui, ó, TCP/IP, né? Então esse é o protocolo de comunicação que é utilizado para a internet. Bom, o que é um protocolo? O protocolo a gente pode se basear como se fosse um protocolo mono, né? Imagine lá, são as boas maneiras de comunicação. Quando você manda lá um oi, tem a próxima figurinha aqui, ó. Olha lá, quando você manda um oi para uma pessoa, a pessoa lá responde um oi de volta, e aí uma pessoa, por exemplo, pergunta, que horas são, por favor? Aí a pessoa responde lá 2 horas, né? Então, exatamente essa é um protocolo, né? De boas maneiras. E também, além disso, para essa pessoa se comunicar aqui, ela tem que saber quem ela vai falar. Imagina você na multidão, vai falar para quem? Você tem que saber, eu vou usar essa palavra aqui, mas não combina tanto aqui com o ser humano, tá? Mas, por exemplo, você precisa saber o endereço aqui dessa pessoa para você se comunicar, tá? Você precisa conhecer essa pessoa. Se for um exemplo humano, né? Você precisa conhecer essa pessoa para saber se comunicar. Não necessariamente conhecer, tá? Mas você tem que entender, escolher qual é a pessoa que você vai se comunicar para falar um oi, né? Logo, se a pessoa tiver boas maneiras, né? Nesse exemplo, vai responder aqui, ó. Então, ó, além disso, é como se fosse também um idioma, né? Não adianta também se você se comunicar, falar um oi lá em português e a pessoa responder em outro idioma que você não conheça, chinês, japonês, sei lá, alemão, enfim, né? Tem que haver essa comunicação, né? Tem que haver o mesmo idioma, a mesma forma de comunicação, tá? Bom, como é que funciona aí um protocolo, a gente viu o protocolo mono, como é que funciona um protocolo de rede de computadores? Para trocar mensagem também, tem que ter essa forma de comunicação, tem que existir um protocolo padrão, né? O protocolo de comunicação lá da internet é o protocolo TCP/IP, né? Então é esse aqui que é utilizado, ó. Olha só, observem a imagem dessa... Observem essa imagem e essa aqui, ó. Isso aqui é um computador normal, é um cliente. Isso aqui é um computador lá chamado de servidor, tá?
Então a gente vai falar bastante sobre cliente e servidor, tá? Então, basicamente esse material também é para apresentar esse cliente e servidor. O que o cliente faz? Ele faz uma solicitação para o servidor responde essa solicitação. Aí, por exemplo, ó, o cliente está fazendo uma outra solicitação para acessar esse site aqui, através do comando GET lá do HTTP, e depois o servidor responde lá com o arquivo ou necessariamente com a página, né, em si, tá? Então é sempre isso, mas isso é bem semelhante aqui, a forma aí de comunicação do ser humano, tá? Bom, esse protocolo, né, é uma figurinha do exemplo anterior, mostra que sempre o cliente ele faz uma requisição para o servidor faz uma resposta. Então a gente sempre vai utilizar lá a requisição e resposta, tá? Então, quando falar, ó, vou solicitar uma página no Google, por exemplo, quando você acessa a página do Google, você faz uma requisição de acesso à URL, né, do Google. E o Google vai lá e entende que você está querendo acessar a página do Google e te responde com a URL lá, com o endereço certinho. E aí carrega a página para você. Bom, imagine o seguinte, ó, eu tenho essa figurinha, que é a continuação da outra, né? Esse computador aqui, esse notebook, acessando esse arquivo aqui. Como é que ele vai saber que ele tem que acessar esse arquivo? Ó, imagina o seguinte, isso aqui tudo vai interligado através de roteadores, né? Então aqui, ó, por exemplo, o notebook acessar lá o 4G, 3G, enfim, 5G, né? Através dessa torre aqui. Essa torre está conectada no roteador. O roteador ele define qual é uma rota. Não necessariamente tem que ser em linha reta ou menor caminho, pode ser por outros lugares, né? Pode ser por outros caminhos. Então, pode ser por aqui, rodar, vir para cá, enfim. A questão não é esse roteamento, tá? Que eu estou mostrando aqui. A ideia é a seguinte: como é que ele faz essa comunicação aqui desse notebook com esse servidor? Para ver a comunicação, eu preciso saber o endereço de destino, tá? Então é uma característica aqui que a gente precisa saber, ó. Para eu me comunicar aqui, eu tenho que saber qual é esse endereço de destino. E claro, né? No endereço de destino, quando eu chegar essa mensagem aqui de solicitação de uma requisição, vai aparecer também quem está requisitando, aí vai aparecer também um endereço de origem. Então na internet sempre tem um endereço de origem e sempre tem um endereço de destino, tá? Então, basicamente, toda mensagem que aparece lá, onde é que essa mensagem... Imagine que tem lá uma mensagem aqui. Essa mensagem ela tem um endereço, um destino, e ela tem também uma origem, tá? Então, sempre no corpo da mensagem tem o quê? A origem e o destino. Bom, o que essa interação entre sistemas, né, finais? É basicamente o quê? Um cliente e um servidor. Basicamente se resume a isso, tá? Então, o que é um cliente e servidor? É um servidor que oferece páginas de internet, um servidor de e-mail que você acessa lá seu e-mail e verifica e tal. Você pode mandar um e-mail. Inclusive a gente vai ver como é que a gente viu o e-mail nesse módulo, tá? Bom, esses servidores aqui eles ficam normalmente também em locais grandes, né? Por exemplo, o Google lá tem vários data centers com milhares de servidores, computadores aí funcionando. Aqui é uma configuração básica aqui entre dois clientes e o servidor utilizando a rede para ver comunicação, tá? Claro que esse cliente, para se comunicar com o servidor, ele precisa saber o endereço desse servidor, tá? E o servidor, para responder para esse cliente, ele precisa saber também o endereço desse cliente. Então, estou focando nesse endereço porque realmente a rede, né, a internet, ela funciona através disso, tá? Então, é necessário saber, porque senão ele pode mandar uma mensagem, por exemplo, para esse cliente aqui que não tá requisitando nada, né? Bom, aqui ó, é um processo de cliente, ele faz uma solicitação via rede para o servidor, né? O servidor entende o que ele vai fazer, vai lá e processa, né, executa e manda a resposta aqui para o meu cliente. Aqui ó, aqui a gente tem uma rede de acesso, né? Às vezes tem várias figuras parecidas aqui, mas notem que, por exemplo, essa torre, né, ela está ligada aqui diretamente aqui com um roteador, tá? Ó, essa rede doméstica está ligada também no roteador da sua casa, que está ligado no roteador de repente num provedor de internet local aí da sua cidade, né? E aqui também rede corporativa, que também está ligado no roteadores da empresa, que também está ligado, né, talvez ligado diretamente num
provedor local ou diretamente no maior, tá? Então tem essa ligação, né? Aí, por exemplo, eu tenho, ó, notem que eu tenho um outro desenho que mostra a ligação aqui da internet do provedor, de repente, regional ou local, para os provedores maiores, né? Que basicamente é que funciona um provedor de internet, né? Você compra, por exemplo, você está aqui, rede doméstica, está aqui na sua casa, você compra o pacote de dados lá do provedor de internet. O provedor de internet, o que ele faz? Ele compra o pacote de dados de uma empresa maior, que depois repassa para você. Mas basicamente ele faz esse papel aqui e faz o inverso, né? Quando você faz a solicitação do roteador, a requisição sua vem aqui no roteador da regional e depois acessa lá a rede mundial de computadores, a internet. Então basicamente esse é a comunicação, tudo interligado, né? Aqui ó, a gente tem uma interconexão entre os provedores de serviço de internet, né? Aqui, por exemplo, pode estar lá, você está aqui, aqui, né? Vamos supor esse aqui que está ligado com o regional. Ah, eu moro em, vou colocar o exemplo de Cachoeiro, tá? Então, ó, eu moro em Cachoeiro, tem um provedor local, depois o provedor local ele manda lá, de repente, para São Paulo ou Rio de Janeiro, enfim, depois manda lá para a internet toda, tá? Então esse é o fluxo aí de informação. Bom, basicamente o que a gente, esse boost quando a gente trabalha com uma página de internet, né? O que a gente utiliza aqui? Uma página de internet normal, ela é constituída por objetos, né? Então, você tem lá um objeto que na verdade tem um arquivo HTML padrão, seco, né? A programação propriamente dita, e vários objetos dependendo da quantidade de imagens que eu tenho. Por exemplo, aqui tem um exemplo de 4 objetos, tá? Tem uma página HTML com 4 objetos. O que seriam esses 4 objetos? Seria o arquivo base aí, HTML, e mais 3 imagens, tá? Então está separado aí. E essas imagens aqui, ó, elas podem estar em outros lugares também, né? Então quando você faz a sua aquisição para acessar, por exemplo, essa página aqui de web, né? E você faz uma solicitação, por exemplo, servidor, né? Na própria página pode carregar diversas informações, pode vir objetos de outros lugares aqui, pode vir anúncios, né? Quando você aceita lá aqueles cookies, né? Então pode vir anúncios aqui dos produtos que você está procurando, aí aparece propaganda direta aqui para você, tá? Não necessariamente de uma página única. E também não quer dizer que esse servidor tem todos os arquivos armazenados somente nele. Pode estar misturado e a internet funciona dessa forma, tá? Bom, eu falei aqui sobre o protocolo HTTP, e esse S aqui é de segurança, tá? Mas aí quando a gente definir as portas aí, eu vou apresentar isso aqui melhor. Por exemplo, quando você acessa aqui, né, a página do IFES aqui, ó, esse aqui é um exemplo, tá? Não funciona, só citei esse exemplo aqui para a gente detectar esse URL, tá? Ó, esse aqui é um hostname, né, um servidor que abriga o nome do objeto e o nome do caminho. Então, ó, o que é um host? Ó, eu tenho esse endereço aqui, que é o host, tá? Que é o endereço aqui do IFES. E esse aqui é o caminho, onde tem lá um caminho da foto, tá? Bom, tem muitos servidores de internet, nossos servidores bem conhecidos aí que são o Apache e o servidor aí da Microsoft, tá? A gente vai aprender a fazer um servidor de web aqui, tá? Não nessa aula, né? Na aula 2, na próxima aula. Bom, aqui são alguns comandos aí para fazer solicitação do HTTP, né? O get lá para fazer uma leitura, o post para acrescentar, né? Enfim, depois a gente vai mais adiante também. Bom, o que é uma porta de comunicação, né? Imagina o seguinte, quando eu tenho esse carinha se comunicando aqui, ó. Aqui, ó. Cadê a figura? Aqui, ó. Esse usuário aqui, esse notebook, se comunicando com esse servidor, né? Eu tenho várias formas. Imaginem que eu tenho vários caminhos, mas eu tenho também, por padrão, eu tenho que definir como eu vou me comunicar, qual é a porta que vai me levar para lá, qual é a porta de utilização que eu vou usar para me comunicar com esse computador. Existem então essas portas virtuais, né? Os softwares eles gerenciam, controlam essas portas. Essa porta também está associada a um processo. Por exemplo, se eu vou enviar um e-mail, eu uso uma porta. Se eu quero só acessar a internet, eu uso uma porta e assim por diante, tá? Está bem definido e bem organizado, tá? Aqui são alguns exemplos, né? Tem bastante porta aí de comunicação. Aqui, por exemplo, tem o protocolo, a porta 25, né, que é o protocolo de envio de e-mail. A porta 80, que é o protocolo padrão aí do HTTP. E se eu quero uma porta com segurança, né, é a porta 443.
Por padrão, eu estou sempre adotando aqui a porta 443, tá? Vocês vão ver também nas próximas aulas aí que isso é padrão, tá? Ó, aqui tem o endereço IP. O que é o endereço IP, né? Quando a gente coloca aqui, ó, pensa aqui, ó, o www.y.edu.br. Isso aqui é um endereço IP. É um endereço, né, a URL normal aqui. Quando eu acesso isso aqui, é igual a esse endereço IP aqui, ó. O endereço IP é um endereço local aqui do site do IFES. Ele está armazenado aqui nesse servidor 200.137.71.39, tá? Só que tem uma facilidade seguinte, em vez de a gente ficar gravando número, é muito mais fácil de gravar, né, o endereço aqui, né, www.ifes.edu.br. Quem faz isso é o DNS, né, que é o mecanismo que converte aí os nomes, né, esse nome aqui, em endereço IP, ó. Isso aqui é o nome do site, esse nome aqui, o DNS converte em esse IP, e vice-versa. Quando eu digito esse IP aqui, ele entende que eu estou querendo acessar esse site. Se você quiser fazer um teste aí, abre lá o prompt de comando lá do Windows, enfim, do Linux aí, coloca lá esse comando do Windows, tá? Coloca lá ping, digita esse endereço aqui, ele vai apontar para vários roteadores, vários servidores e vai chegar nesse endereço aqui final. Bom, aqui tem uma arquitetura de sistema de e-mail. Basicamente, como é que funciona aqui um e-mail, né? Ó, aqui tem essa comunicação, tem o envio, tem a transferência e a entrega. Nesse e-mail também a gente tem o corpo do e-mail, né? O corpo da mensagem, para que eu estou mandando, de onde está vindo, tá? Então, esse protocolo SMTP, ele utiliza lá a porta 25 de comunicação. Aqui eu mostrei bem tranquilo também como é que funciona o script, o servidor PHP e JavaScript. Isso aqui é só para mostrar que o PHP ele funciona diretamente no servidor, tá? E o JavaScript funciona no navegador a princípio aqui, né? Ele funciona também no servidor, mas a princípio, né, ele utiliza no navegador. Então, sempre quando o usuário ele fazer uma requisição no navegador, se você estiver usando JavaScript, ele vai atuar diretamente no navegador e não no servidor. Aí isso agiliza, né? Ó, notem aqui, né? Que o usuário tem lá acesso ao navegador, o navegador acessa lá o servidor. Se você usar o PHP, ele entende o que está fazendo, responde para o navegador responde para o usuário. O JavaScript já faz isso instantaneamente aqui, não tem acesso aqui ao servidor. Bom, isso aqui é a nossa primeira aula, esse aqui é o nosso material lá do Corose Tannenbaum. E obrigado, até a próxima.